Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o processo de abertura de uma empresa. Como que se inicia o processo de abertura e quais são as etapas dessas aberturas. Então, nós vamos falar um pouquinho, em primeiro lugar, aonde que começa a abertura? Com o cliente querendo abrir uma empresa. Então, quando o cliente chegar até você, você vai indagá-lo sobre todas as possibilidades de atividades que ele queira fazer, porque isso vai trazer um conhecimento para você, para saber quais são os quinais que mais se identificam com aquelas atividades. E o que são quinais? São classificações das atividades. E também para entender e para explicar para o seu cliente se aquela atividade vai ter uma inscrição estadual, se ela é feita sem inscrição apenas no município, se aquela atividade vai precisar de uma vistoria da vigilância sanitária. Isso acontece muito com as atividades que tem sobre alimentação, vendas de alimentos, vendas de algum produto químico. Então, tudo isso tem que ser esclarecido no momento que o cliente chega até você. Então, você vai explicar para ele quais são as atividades que ele pode estar colocando naquele CNPJ, para saber se aquilo condiz com o que ele quer fazer. E também vocês vão escolher nesse momento se a empresa será uma empresa individual, uma empresa de sociedade, a EIRELI ou a unipessoal, que é uma empresa de modalidade nova. Eu vou estar explicando cada uma delas para vocês. A empresa individual é a empresa com apenas um sócio, uma única pessoa, e que a sua pessoa física não incorpora a pessoa jurídica. Então, em caso de algum processo, algum débito na Receita Federal, não existe essa separação de CNPJ com pessoa física na individual. Tudo é uma coisa só. Então, na hora que for cobrar daquele sócio, ele vai pegar todos os rendimentos, vai dar uma estudada, vai dar uma olhada em todos os rendimentos de pessoa física também para fazer a cobrança daquele débito. Já numa sociedade, ela é composta de mais de um sócio e fica limitado ao capital social em caso de débitos. Então, é uma empresa com mais vantagens nesse caso. Temos a EIRELI, que é uma empresa que rege toda a regra da sociedade, mas que tem um empecilho, que o contrato social, no capital social, tem que ser acima de 100 salários mínimos. Esse tipo de empresa, ele vai acabar, porque agora surgiu a unipessoal. Ela não tem essa regra de 100 salários mínimos e rege todas as leis de uma sociedade, mas ela pode ser composta por apenas um sócio, então ela é unipessoal. A EIRELI vai acabar com a chegada da unipessoal e creio também que a empresa individual vai parar de ser constituída também, porque como a sociedade ela é mais vantajosa, então é melhor já fazer. Temos a opção de sociedade com mais de um sócio e a unipessoal como pessoa só. Então isso tudo tem que ser esclarecido na sua primeira visita com o cliente. Faça uma listagem com todas as classificações das atividades, dá uma consulta em todos os quinais, vê qual tabela se é Simples Nacional, vê qual tabela as atividades vão enquadrar. Se for assim, não for do Simples Nacional, ver todas as porcentagens de impostos. Então, nesse primeiro contato com o cliente, ele é essencial. Vai pedir a documentação, documentação simples para abertura de empresa. Depois, feito tudo isso, nós vamos para etapas burocráticas, que são a viabilidade. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Tem alguns estados que todo o processo está sendo eletrônico, outros ainda são físicos, mas as etapas continuam as mesmas. Então, primeiro, viabilidade. Isso serve para consultar as atividades da empresa. Nela você vai colocar todas as atividades que você quer, o nome do sócio, o endereço e o nome que você quer na sua empresa. Isso serve para você
segurar o nome empresarial e também para analisar todas as atividades. E mais importante também, colocar o endereço, que também fiscaliza na prefeitura se aquele endereço está disponível para a sua empresa. Então, isso acontece na viabilidade. Como que é escolhido o nome? Quando uma empresa é individual, o nome necessariamente tem que ser o do sócio. E pode ser abreviado. Não pode abreviar todo o nome. Vamos supor que é Joaquim da Silva Oliveira. Então, eu vou abreviar tudo. O J do Joaquim, o S-O, JSO, empreendimentos. Não pode. Então, um nome tem que ser inteiro. Joaquim S-O ou J-O Silva, J Silva O. Algum nome tem que ser inteiro, não pode abreviar todos. Ou pode colocar o nome completo. E na frente colocar a atividade principal da empresa. Então, é serviços imobiliários. Então, Joaquim S.O. Empreendimentos Imobiliários. Somente isso na individual. Já na empresa sociedade, você pode colocar um nome que não seja o nome dos sócios. Pode ser parecido com o nome fantasia, pode até mesmo ser igual ao nome fantasia. Não precisa colocar o limitado no final do nome, que isso vem automático na hora que você abre a empresa. Fica muito atento a isso, que como é o primeiro passo, se você colocar o limitada, pode até passar. E lá no final, na hora que você vai fechar a terceira etapa, dá um erro. Então, você tem que cancelar todos novamente. Então, essa é a primeira etapa. Todas as etapas são muito importantes, então você tem que olhar tudo. Feito isso, demora mais ou menos uns 2 dias para ser liberado, no caso do eletrônico. Liberou, vai te falar qual que é o nome que foi liberado, porque você escolhe até 3 nomes. Vai falar lá qual que é o endereço que você colocou e todas as atividades. Vai gerar um número de protocolo. Com esse número, você vai para a segunda etapa, que é chamado DBE. No DBE, você vai colocar os sócios novamente, vai puxar toda aquela informação da viabilidade. E o DBE serve para fazer a consulta no Estado. Se o Estado vai liberar aquelas atividades, se aquelas atividades têm a obrigatoriedade de ter uma inscrição estadual, se aqueles sócios têm algum impedimento. O maior impedimento que acontece, assim, o que mais acontece é IPVA de carro atrasado. Isso impede a abertura de uma empresa, tá? Então, vai aparecer lá qual que é o impedimento, você tem que fazer o pagamento para estar liberando aquele processo de DBE. Feito isso, o DBE liberado, vai surgir um segundo número. Você vai guardando esses números. Aí, você vai para a parte da junta comercial, que é o módulo integrador que chama. Isso, eu estou passando mais a parte eletrônica, viu? Mas creio que nos estados que são em papéis tem esse mesmo processo, só que em formulário. Na parte do integrador, você vai escolher a porcentagem de cada sócio naquela sociedade, caso tenha uma sociedade. Você vai escolher o valor do capital social, a data de abertura da empresa. E com isso, quem será o contador da empresa vai ter que colocar os dados da contabilidade. E com isso, ele vai fazer um modelo de contrato. Caso você não tenha um contrato específico, esse contrato da junta comercial, ele é válido. Ele já faz um contrato automático. Se isso servir para você, você não precisa enviar contrato também não. Então, feito tudo isso, o que vai acontecer? Vai gerar um novo número, vai gerar um contrato automático, se caso você queira que aquele contrato, se ele servir para você, e vai gerar a taxa de abertura de empresa. Essa taxa, ela pode ser feita logo no início, só que eu não gosto de fazer o pagamento dela inicial, porque ela tem um prazo de validade. Caso venha dar impedimentos em alguns processos, então você pede a viabilidade, ela barra o nome, pede para você escolher um novo nome, ou você faz um DBE, tem alguma restrição no nome dos sócios. Isso tudo vai perdendo tempo e pode ser que você perca a sua taxa de abertura. Então, eu faço esse pagamento da taxa somente depois de tudo pronto.
feito o pagamento da taxa, no caso eletrônico, 2 horas após o pagamento está liberado o processo do integrador. Liberado o processo, você vai até o site da junta comercial, inclui a taxa, os documentos pessoais escaneados dos sócios, vai estar incluso lá já automático o contrato social. Caso você queira um contrato seu personalizado, você vai também escanear e mandar esse contrato e vai enviar para a junta comercial. Tá? Esse processo, na hora do envio, ele eletrônico, ele necessariamente tem que ser assinado digitalmente. Esse é o único processo que é obrigatório digitalmente. A viabilidade você consegue fazer sem certificado, o DBE você também consegue fazer sem certificado. Mandou para a junta comercial, assinou e enviou, nós vamos aguardar para ele ser analisado na junta e ver se tem algum impedimento. Quais são os problemas que ocorrem? Quando você coloca limitada no nome, é aí que dá o erro. Vai vir um erro da junta comercial falando que o nome empresarial não pode conter o limitada. E aí o que acontece? Você tem que cancelar tudo. Cancelar o DBE, cancelar a viabilidade e começar tudo de novo. Quando acontece isso, aí você corre o risco daquela perda da taxa. Tem um prazo para você resolver isso. Então, aí começa a correr o tempo. Faz tudo novamente sem o limitado. Pode dar erro no arquivo que você está enviando. Às vezes o CPF, identidade, os comprovantes dos sócios, às vezes está num formato que não é o recomendado para a junta. Aí vem o erro. Pode falar que o seu contrato social não está nas regras quando é um contrato personalizado. Mas na maioria das vezes é super tranquilo de se fazer. Ainda mais que na maioria dos estados agora todos os processos estão online, né? Na maioria dos casos, o que é mais a parte burocrática pessoal, né, que você tem que ir lá com os documentos, é na parte da prefeitura. Ainda acontece muito, né, em muitos lugares ainda ser presencial. Mas todo o processo segue essa linha que eu falei. Então, nunca esquecer de como atender o seu cliente no momento que ele quer abrir a sua empresa. Então, depois disso, viabilidade, DBE, isso é crucial, tá bom? Então, fica ligadinho aí que depois eu vou dar mais dicas dos departamentos que tem dentro do escritório contábil.